CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E nós seguimos aqui no Jornal CBN Campo Grande com mais uma entrevista sobre política. Nas últimas semanas temos conversado com lideranças de partidos sobre as articulações para as eleições do ano que vem. Desta vez, nosso entrevistado será o ex-governador André Putinelli, do MDB. Além de já ter sido eleito chefe do Executivo por 2 vezes, Putinelli também foi deputado estadual, federal e prefeito de Campo Grande por 2 mandatos. Nascido na Itália, se formou no Paraná, de lá veio para Fátima do Sul exercer a medicina e em seguida começou a carreira política. Aqui com a gente também na bancada está o Adilson Trindade, o nosso colunista de política. Bom dia. Bom dia aos amigos ouvintes. Bom dia a todos vocês que nos entrevistam. Bom dia ao nosso povo de Mato Grosso do Sul. O senhor confirmou que é pré-candidato à sucessão estadual no ano que vem e até já abriu uma vaquinha para sua campanha? Nós confirmamos que somos pré-candidatos. Não se pode dizer eu sou candidato agora porque você infringe a lei eleitoral. Mas eu sou pré-candidato tentando conseguir montar as condições propícias para anunciar no momento oportuno ser candidato de fato e de direito. Por que tentar voltar a governar Mato Grosso do Sul? Em realidade, quando eu terminei meu governo em 2014, eu pensei que tivesse encerrado um ciclo político. Eu tinha sido candidato a prefeito por Fátima do Sul, secretário de Estado de Saúde, deputado estadual, reeleito estadual, deputado federal, prefeito 2 mandatos e governador 2 mandatos. Eu achei que era o momento oportuno de encaminhar novos valores à política sul-mato-grossense. De 2015 para cá, uma série de fatores. Eu continuei participando da política, continuei participando do diretório do MDB, os amigos, todos eles, volta André. Isso começou num crescendo. E este volta André agora tomou um corpo grande, não só a nível de Campo Grande, mas de todo o estado. Então nós estamos pensando ao nos apresentarmos como pré-candidato ao governo, de construirmos as condições necessárias para, no momento oportuno, dizermos: serei candidato ou não serei candidato. Quero ser candidato como sou pré-candidato hoje. Nas últimas eleições, o senhor era o nome a ser lançado para a disputa ao governo do estado pelo MDB e na última hora o senhor foi preso, não conseguiu disputar a eleição. Por que o senhor acha que agora será diferente? Bom, vamos voltar à questão da prisão. Primeiro da prisão me colocaram tornozeleira. 2 dias. Nós recorremos e a tornozeleira foi mandada ser retirada por ter sido uma injustiça feita. A justiça determinou que, não havendo denúncia, não havia processo algum nesse sentido, fosse retirada a tornozeleira. Então, desmentindo aqueles adversários, aqueles maledicentes, e fala: o André está com tornozeleira até hoje. Foram 2 dias. E nunca mais colocaram a tornozeleira, porque foi dita que foi injusta e foi ilegal. Depois disso, me prenderam às vésperas da convenção. Em menos de 18 horas eu fui liberado dizendo que era injusto. Depois, na época da campanha, prenderam. E prenderam de que forma? Prisão preventiva, que precisa preencher uma série de requisitos para determinar prisão preventiva. E essa prisão preventiva foi determinada sem denúncia, não tinha sequer denúncia formalizada. A denúncia foi formalizada 30 dias depois. E, nesses 30 dias, disseram que era por documentos escondidos. Documentos esses que já tinham sido entregues 10 anos antes. Então, ou por erro grave da justiça, ou não quero crer
não quero crer, por má fé, eu fui preso. E quando foi recorrido, por unanimidade, 6-0, disseram que a prisão foi ilegal. Então, a prisão foi ilegal. Não tenho condenação nenhuma. Tem gente que tem condenação em segunda instância e está liberado. E eu fui retirado naquele momento de forma política da disputa eleitoral. André, voltando a falar da sua prisão aí, em 2018 aconteceu o fenômeno de juízes, delegados, militares e outras autoridades apresentados como os heróis por colocarem na cadeia políticos acusados de corruptos e entraram na disputa. Eles entraram na disputa eleitoral, né? Algum deles eleitos, eu estou fazendo um preâmbulo antes, tá? Até para chegar onde eu quero te perguntar. Algum deles eleitos se deram mal, como o Moura de Saia, que é a juíza Selma Arruda, lá de Mato Grosso, né? Ela teve depois seu mandato cassado por abuso de poder econômico e Caixa 2, nas eleições de 2018. E ela que prendeu políticos, prendeu um monte de gente lá em Mato Grosso. Nós tivemos também o juiz, o federal Wilson Witzel, eleito governador do Rio. Foi alvo de operação da Polícia Federal, afastado do cargo pelo STJ e sofreu impeachment, acusado de corrupção também. Mas para os salvadores da pátria, como eram chamados, para eles conquistarem o seu espaço, muitos políticos de peso eleitoral acabaram presos, ou na véspera ou durante a campanha eleitoral. Um dos casos mais emblemáticos foi a prisão do ex-presidente Lula, né, que foi anulada depois da prisão dele. Sabe que ele inclusive se fala em conspiração para tirá-lo da disputa presidencial. E em Mato Grosso do Sul, teve a sua prisão na véspera da convenção do MDB. Você, na época, você estava já liderando as pesquisas eleitorais, a preferência do eleitorado, né? E o atual governador, foi na véspera de homologar sua candidatura a governador. O atual governador Reinaldo Zambuja, foi alvo de operação da Polícia Federal no meio da campanha. A PF chegou a pedir a prisão dele junto com o Ministério Público Federal. Mas o ministro do STJ, o Félix Fischer, negou o pedido, mas mandou prender o filho. Aqui tinha, na época, o juiz federal Dilão de Oliveira, famoso por colocar corruptos e líderes de organização criminosa na cadeia. Ele estava na disputa eleitoral. E quem mandou te prender foi justamente o substituto dele. O senhor acha que também foi vítima de conspiração para tirá-lo da disputa eleitoral? Primeiro, eu não quero fazer analogia com outros casos, com o Rio de Janeiro, Rio... Eu fiz apenas uma comparação que aconteceu, porque foi na mesma época, em 2018, né? Aconteceu em vários... Tivemos o Maguito Vilela, tivemos o Beto Richa. Em Mato Grosso do Sul ficou claro e notório que a prisão foi injusta. Não dita por mim, dita por uma série de instâncias jurídicas que a prisão foi injusta. Não havia requisitos de preventiva, não havia denúncia feita, não tenho condenação nenhuma até hoje. Você acha que foi uma conspiração, então? Não quero acreditar que seja conspiração. O que passou, passou. Dói. Você ficou segregado quanto tempo? Mas 6 meses? Bastante tempo. Bastante tempo. Vamos olhar para frente. Que Deus perdoe quem tenha porventura conspirado, quem tenha errado por burrice ou por má fé. O senhor é investigado por crime de corrupção na lama asfáltica, né? E, aliás, isso que levou à prisão. Você falou assim que os documentos estavam escondidos. Foi no kitnet, né? Lembra da kitnet, que a polícia foi lá, diz que apreendeu um monte de documentos. O senhor encontraram alguma coisa naqueles documentos lá? Não. Na famoso kitnet lá do Brasil, né? A prisão foi justificada porque teriam encontrado os documentos que incriminavam o André. Kitnet é alugada pelo meu filho, quer dizer, não era nada escondido, e os documentos que encontraram e que depois não usaram na formação da denúncia eram documentos que já tinham sido entregues, como eu fazia todos os meus mandatos ao Ministério Público. Então, os documentos que disseram que motivaram a minha prisão em 2018, isso. Eram documentos que tinham sido entregues em 2007, como eu fazia em todos os começos do meu governo. Começo do governo da prefeitura, entregava todos os documentos para o Ministério Público.
Na reeleição eu entregava os documentos. Que documentos eram esses? Os 10 anos anteriores do imposto de renda, os 10 anos anteriores das contas gráficas dos meus bancos, as declarações anual do produtor, porque eu tive terras até 2007, depois as vendi, e as vintenárias dos imóveis que eu tinha todo o tempo. Então, esses documentos que eles disseram que eram os que incriminariam o André, eram documentos que tinham sido entregues em mãos para a doutora Irma Zoateg, para o doutor Ovídio, que era o corregedor do Ministério Público. Eles disseram que esses documentos de 2018 eram os documentos que incriminavam o André. Eram os documentos que justamente o André entregava ao Ministério Público. Quando a Polícia Federal fez o rol de documentos apreendidos, exatamente estes mesmos documentos que eu tinha entregue muitos anos antes, que eles disseram. Então, o André escondeu os documentos. Os documentos já tinham sido entregues 10 anos antes. E por que escondidos? Porque você disse que é conspiração. Eu não quero que seja conspiração. Mas me tiraram da disputa de uma forma injusta e ilegal. Você não tem medo novamente de ser preso injustamente novamente, não? Eu acredito em Deus e, primeiro, não tem motivação nenhuma. Que condenação eu tenho? Não tenho condenação nenhuma. Eu não tenho condenação nenhuma. E a denúncia, agora começou os depoimentos, né? Dia 29 as oitivas começaram deste mês, ou seja, depois de amanhã depois de amanhã e sexta-feira, serão as primeiras audiências havidas. Daquele processo lá de trás. Daquele processo lá de trás. Ou seja, prenderam o André sem denúncia, sem condenação, sem nada, lá atrás. Era para tirar da disputa política? Vai caber aos advogados, aos juízes, ao povo dizer. O senhor já anunciou a sua pré-candidatura acionando a sua metralhadora giratória em direção ao governo de Reinaldo Zambuja. Não metralhei ninguém. Não critiquei ninguém. Deixa eu só concluir então aqui, ó, André. O senhor disse que havia entregue as contas em ordem com nota B em crédito e de que o PSDB teria caído para a classificação para C. A Zambuja reagiu dizendo que isso é mentira. Ele declarou que o Estado não tem letra B, é letra A em crédito. Isso é fruto de uma gestão austera, ele falou. Segundo ele, isso é fruto de uma gestão austera e irresponsável. Nós resgatamos a capacidade de investimento do Estado, ele falou. Trouxe documentos para entregar aos senhores. O Tesouro Nacional, para dizer se o Estado tem capacidade de emprestar e principalmente de pagar, porque quando o Tesouro Nacional empresta ou o governo brasileiro é avalista, ele quer saber se o Estado tem condições de pagar o empréstimo que está fazendo. Então cataloga em letra A, B, C e D. Eu peguei o Estado na letra C e entreguei o Estado na letra B. Ou seja, o Estado, em meu tempo, tinha capacidade de endividamento. Tanto é que nós fizemos empréstimos no Fomplata, no BNDES, no Banco Mundial, e nós, todos em nosso período, os quitamos. Então, basta ver. Um diz que é mentira, outro diz a verdade. Um está mentindo, outro está fazendo verdade. Eu não critiquei governo nenhum. Basta que vão no Tribunal de Contas, basta que vão lá no Tesouro Nacional e vejam. Eu peguei o Estado na letra C, entreguei o Estado na letra B, entreguei o Estado com 571 milhões de reais em caixa, como este documento que eu estou entregando ao senhor Adilson Trindade mostra. Nele estão todas as rubricas. O dinheiro para acabar as obras da saúde estão lá na saúde. O dinheiro para acabar as obras da educação estão lá na educação. O dinheiro para terminar as casas. Todas as obras que foram ditas, obras inacabadas, eram obras em continuidade com dinheiro depositado em cada conta específica para terminar. Por isso que todas as minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Antes da Dani falar, fazer uma pergunta para você, André. Você falou em obras inacabadas. O que aconteceu com o aquário, o famoso aquário? Eu só quero complementar aqui, né? Depois de consumir quase 200 milhões. Esse documento que eu entreguei para você, Adilson, é um documento
da auditoria que o governo posterior faz as contas. Em final de março ou início de abril, a entregue o relatório de gestão quadrimestral com as contas auditadas do governo anterior. Então esse é um documento do governo subsequente ao meu, que mostrou que eu deixei 571 milhões em caixa, com dinheirinho para acabar tudo bonitinho, com as contas aprovadas. O que você perguntou, Aquário? O que aconteceu com o Aquário? Ela vai complementar, né? Não só complementar que ele já consumiu mais de 200 milhões de reais e ainda não foi acabado. Original. Qual o valor original da obra, hein, André? Então, olha só. André? Nunca se gastou 200 milhões de reais. Aqui tem um documento do governo do estado, no período de 2015. Só um pouquinho, a gente precisa ver uma correção aí no seu microfone. Não tá saindo a voz dele? Desde o começo? Não, só agora. Só uma correção já na hora que falhou aí, tudo bem? Voltamos a ter a voz dele aqui? Ok, o senhor pode recomeçar, por favor. Então trago um documento aqui do governo posterior ao meu, sobre o Aquário. Documento oficial. Então aqui não tem mentira. Nunca se gastou 200 mil. Não sei por que a imprensa. Eu nunca falei nada, nunca fui contestar nada. Doutor Adilson, chega aqui pertinho, por favor. Olha aqui, ó. Total geral da obra a pagar em 31 de 12 de 14. 176 milhões, 159 mil, 799,60 centavos. Esse total geral da obra do documento oficial da obra do Aquário. O Aquário terminado custaria 176 milhões. Bom, aí disseram, começou com 84 e terminou. Quem fala isso não conhece. Foi licitado o prédio. Prédio 84 milhões 749. Depois os equipamentos, os laboratórios, as peças que precisava para pôr em funcionamento, aumentaram em mais 21 milhões, com reajuste em 17 milhões. Então o total da obra seria 105 milhões. Execução do sistema de ar-condicionado, ventilação e execução mecânica. Fornecimento da instalação do sistema de geração de energia elétrica para que se pifasse, tinha que manter a temperatura ideal. Reestruturação do estacionamento da Afonso Pena. Serviços técnicos especializados. Vou dar um exemplo. O prédio, 84 milhões. Nos 4 anos, terminaria no meu governo com o custo de 105. Os equipamentos dos laboratórios, a reestruturação do estacionamento Afonso Pena, tudo, elevaria o custo de 176. Isso em 2014 que o senhor está apresentando aí. Isso, documentos depois auditados por ele. Porque aí esses números foram sendo repassados para a gente até agora, por isso que a gente traz esse número de agora. Malidecentemente, de forma errada, porque nos primeiros dias de 2015, foram dizer que o Aquário tinha uma roubalheira de 380 milhões. Depois 260, depois 200, mais 200. Não custaria 176. E mais, eu fiz uma lei específica que eu deixei dinheiro em caixa da compensação ambiental para terminar o Aquário, se eles tivessem mantido 420 pessoas trabalhando durante os 4 meses seguintes. Então, o Aquário, 84 mil prédio, com os aditivos de coisas a mais a serem feitas e mais o reajuste contratual anual de lei, ele chegaria a 105 milhões. Quanto da fonte 100? Isso daí podia ser usado em saúde e educação. Nada. Grande parte disso era compensação ambiental. O que não era de compensação ambiental daria para 40 dias de saúde. Eu deixei, do tempo do Zeca, de 283 milhões que o Zeca aplicou em saúde no último ano dele, para 800 milhões que eu apliquei em saúde no meu último ano de governo, de 2007. Por que atrasou tanto essa obra, André?
Por quê? Justamente Porque o problema não foi não terminar no seu governo? Esse Não. o senhor acha que foi o problema? Essas obras super complexas têm desses problemas. Porque é uma obra muito emblemática, né? Nem é o tipo de obra também que o senhor costumava fazer. É uma obra Não, que, uma obra no emblemática. momento, chamou atenção também por isso, né? Tá. O senhor fazia muita obra de Então, infraestrutura. para terminar o aquário, que estando os documentos, se vocês que primam pela verdade, dizer, olha, não sei por que cargas d'água, a imprensa geral, de uma forma errônea, equivocada, não por dolo, não por má fé, porque foi dito pelo governo subsequente que custaria tanto, está aqui, ó, 176 milhões. Documento oficial. O documento oficial. Só lembrando O que seu isso em governo, 2014, André, não teve né? problema nessa obra ou não? Por que atrasou? Você tinha intenção de entregar Ainda obra dentro do no seu governo, governo. né? Foi um contrato de 36 Porque meses. você trocou, inclusive, de construtora depois, né? Não troquei de consultora. Outro erro que a imprensa disse. Como chegava próximo ao término e não terminava, a lei permite que em até 40% você agregue uma empresa para ajudar a fazer. E é o que foi. A EGELTE prestou conta do começo até o final. Uma empresa foi contratada suplementarmente em até 40% para execução, como a lei permite. Então, a imprensa que quer divulgar as coisas corretas, estou trazendo documentos. Eu peguei na letra C, entreguei na letra B, entreguei o Estado redondinho como nunca teve, nunca dantes neste país foi entregue um Estado tão redondinho. A ponto, quero ressalvar, que no dia 19 de dezembro de 2014, no Jornal Nacional, foi feita uma análise extensa durante uns 5 minutos das contas que os novos governos pegariam. E lá, o Dr. Bonner e a esposa dele, aquela época, Fátima Bernardes, colocaram que um dos estados que entrega as contas direitinho era o Mato Grosso e fez elogios ao Mato Grosso oficial, baseado em documentos, não é em ouvir dizer. Eu vou agora só interromper um pouquinho a entrevista com o senhor, porque vem chegando aí o nosso intervalo, a gente vai ter o repórter CBN e em seguida a gente retoma a entrevista aqui com o ex-governador André Putinelli, do MDB. Continuamos aqui conversando ao vivo com o ex-governador André Putinelli, do MDB. Antes de irmos para o intervalo, para o repórter CBN, o senhor destacou muito essa questão em relação ao atual governo. O atual governo também destaca essa questão das contas em dia, dos pagamentos, essa questão do combate à Covid. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor em relação a isso. Quais seriam os acertos desse atual governo e quais seriam os erros, na sua opinião? O fato dele ter voltado a atingir a letra B que eu atingi, eu elogio que ele merece. Ele teve crise, ele argumenta que teve crise. Eu também tive crise. Quem é que lembra da marolinha de 2008 para 2009? E a crise violenta de 2011? Então, eu peguei em letra C, entreguei em letra B, depois caiu para C, caiu para D, ele conseguiu retornar a letra B, parabéns. Parabéns a ele e à equipe, porque quando eu estava no governo eu dizia que os méritos não eram do André, era da equipe toda. Os méritos são de todos os servidores que galhardamente defendem o Estado e competentemente fazem com que a gestão seja boa. Esse é um dos aspectos que merece elogio. Eu perguntaria, por que acabou o MS Canta Brasil? Por que acabaram os prêmios nas escolas? 100 mil famílias estão dando atendimento assistencial. Agora, ótimo, voltou ao patamar que eu estava. Eu entreguei com 100 mil famílias atendidas na área social no meu tempo. Parabéns, então, nestes aspectos. E a gente continua aqui com a participação da Rosana Siqueira, nossa repórter de economia, justamente também para interagir na entrevista com o ex-governador. Bom dia, ouvintes, bom dia, André. É um prazer estar aqui conversando com o senhor. O senhor sempre foi muito afiado nas finanças, sempre gostou muito de, esse cuidado. Na época, em 2014, quando o senhor deixou o governo, a arrecadação total de receitas mensal girava em torno de uns 750 milhões. O senhor pode até me corrigir. E hoje está em torno de 1,1 a 1,5. O que o senhor acha que gerou esse aumento e o senhor acha, que tipo de medida o senhor acha válida na economia deste atual governo?
receita corrente líquida era em torno de 750 milhões, 800 milhões. Você está corretíssima. Hoje é em torno de 1.200 bi a receita corrente líquida. Alguns dizem, e eu retrato o que eu ouço, que pela subida imensa de impostos que o atual governo fez. O senhor acha que essas medidas, por exemplo, de aumento, principalmente no ICMS, a cobrança de ICMS em alguns setores, foi o que trouxe esse impacto e não o crescimento econômico? Não, foi o crescimento econômico aliado ao aumento de impostos, a competência da equipe fazendária que merece elogios. Então essa soma de fatores, incluindo neles a subida do percentual de impostos, fez com que a arrecadação possa fazer frente às despesas e nesse aspecto o Estado está bem. Então a gente continua aqui com a participação do Adilson Trindade, falando mais um pouco dessa questão política na entrevista com o ex-governador, né, Adilson? Rosana aí destacou a questão econômica. Governador, o senhor foi o único prefeito, depois da divisão do Estado, de Campo Grande, a ser eleito governador. Geralmente, o prefeito de Campo Grande ele pode ser bem avaliado, como o Nelsinho foi bem avaliado, como o Lúdico foi bem avaliado, mas não conseguiram serem eleitos governadores. O que o senhor atribui isso? Se não me engano, me corrija se eu estiver errado, tá? Capital, Campo Grande como capital. Você foi o único prefeito de Campo Grande eleito governador. Marcelo Miranda, mas tem o Marcelo Miranda lá atrás. Marcelo Miranda era prefeito antes da capital, ele foi eleito governador depois de ter sido governador nomeado, né? Ele ter sido governador nomeado, depois que ele foi derrubado, vamos dizer assim, entre aspas, depois ele disputou a eleição, ele foi sucessor do Dr. Luiz Barbosa Martins. O que você atribui isso? Qual é esse ministério? Por que o interior não vota no Campo Grandense? Eu reputo a benevolência do povo. Eu trabalhei bastante, liderei uma excelente equipe à Prefeitura de Campo Grande e eu quero dividir os méritos com toda a equipe da Prefeitura, muitos dos quais depois, quando fui eleito governador, os levei ao governo. E a benevolência do povo, a sinceridade, a franqueza, o sim ou não, não ficava enrolando. Dá para fazer, não dá para fazer. Essa sinceridade, essa autenticidade, essa franqueza, o tratar direto e a equipe é que eu reputo. E aliado à benevolência do povo, que soube reconhecer o mérito da equipe. O senhor teve uma oportunidade de desestruturou a minha tratativa aqui no Estado. Além disso, eu tinha 5 grandes projetos para terminar. O Parque do Sóter, o Anel Viário, o Anel Ferroviário, o Córrego Bandeira, a retirada dos trilhos. Tinha muitos projetos para serem terminados. Então, a verticalização que impediu de eu poder fazer aliança com alguns partidos que eu havia já combinado. O término dos 5 grandes projetos. E depois, quando fomos ver mais perto, tinha que ter renúncia. Será que o povo aceita a renúncia? Eu fui e fiz uma consulta popular, baseado nos projetos que eu tinha que terminar na série de coisas. E quando a população viu que era obrigada a renunciar, pelo bom trabalho que a equipe vinha fazendo em Campo Grande, me solicitaram que eu permanecesse. Permaneci. E dizem os adversários que eu amarelei. Para sorte deles, então, eu teria amarelado. Foi eu que coloquei isso no Correio do Estado. Era no sábado à noite. Você lembra? Então você foi lembra? você, Você sabe disso. Então, olha só, o Adilson Trindade, que foi o amigo da onça que colocou que eu amarelei. Ainda bem que eu gosto de amarelo. Agora, voltando então a essa questão da pré-candidatura do senhor para as eleições do ano que vem, com quem o senhor não faria aliança? Com o diabo. Só com ele? Só com ele. Faria com o PSDB? Já que o senhor não apoiaria o Azambuja da eleição passada? Faria com o Zeca? Nós apoiamos o Azambuja. Tá, e faria com o Zeca? Com o PT? Nós apoiamos o Azambuja na eleição passada. Eu quero dizer em relação ao Zeca, que eu mando um grande abraço ao meu amigo Zeca, quando fomos deputados estaduais juntos,
Nós dois éramos os únicos deputados de oposição à época, ao governo da época. E muitos do PT têm me procurado. O presidente estadual do partido, junto com o Júnior Mock, me procurou. Infelizmente, o falecido Almir nos procurou. Falamos com o Wander. Só não falei com o Zeca, porque parece que ele não quer falar comigo. Mas se ele quiser falar comigo, eu sou educado e sou gentil, eu o recebo com o maior prazer. Falo com ele, não tem problema nenhum. Falar em política é importante falar com todo mundo. As alianças depois serão feitas com aquelas com que você se afina na consecução dos objetivos. Ele que inclusive se lançou candidato também pelo PT, né? E o prefeito de Campo Grande, Marcos Trade, do PSD, pode ser um nome na disputa ao governo. O PSDB vem então apresentando o Eduardo Riedel para pré-candidato. São apenas 2 dos possíveis nomes na disputa ao Executivo Estadual, além do Zeca, é claro, e outros nomes que podem surgir. Por que o senhor acha que é possível ganhar de candidatos que devem usar essa ideia do novo na campanha, né? Porque quando começa a campanha, eles vêm falando de que é preciso ter um novo, é preciso ir adiante, e usam essa questão de vocês terem um passado de um lado negativo, vamos dizer assim. Não existe passado negativo, eu não tenho condenação nenhuma, eu sou ficha limpa. Então, passado negativo não tem. Podem achar a cara feia do André. O André nunca foi bonito, mas a minha mãe gostava de mim. Ela achava que eu era bonito, né? Essa história do novo o quê? Em ideias. A ideia de 2 mais 2 é nova ou é velha? Vai ser sempre nova. Tem que ser novo nos princípios da correção, da competência, do trabalho, de querer trabalhar, de falar a verdade, de ser transparente. Novo, quem utilizar estas ideias, sempre será novo. Sempre será novo o que é correto, sempre será novo o que é autêntico, sempre será novo o que é competente, sempre será novo quem é trabalhador. Estamos terminando então o Jornal CBN Campo Grande. Adilson, quer fazer uma última pergunta aí? A gente está no finzinho do programa, ainda temos alguns minutos. Em rápidas palavras, uma curiosidade, como que foi o seu dia a dia no cárcere? Já que você contou agora há pouco uma história do queijo aí, né? Eu trabalhei bastante lá. Como assim? Teve uma série de pessoas que teve um caso inclusive de muita gravidade, que um paciente que tinha problemas de drenagem linfática na perna e começou a supurar, fez trombose e infeccionou, fez uma linfangite ou erisipela acentuada e começou a purgar, supurar, saindo pus e subindo, o vermelhidão. E eu alertei lá, esse foi um caso mais flagrante. Eu alertei aos agentes penitenciários que ele poderia ter que amputar a perna de emergência. Eles ficaram em dúvida porque as restrições são rigorosas. E no final disse, olha, pelo amor de Deus, faça uma vaquinha pelo menos para comprar antibiótico potente de tudo que é tipo para tratar o cara. Tem que ser levado, tem que ser internado. E os agentes acabaram levando-o para lá e não amputou a perna, por sorte. Esse é um exemplo. Diariamente eu atendia lá no presídio com a vocação de médico e isso foi o que mitigava as agruras do cárcere. Mitigavam. Todo dia você dava consulta então? Todo dia que eu era chamado, às vezes era chamado de manhã, de tarde, às vezes eu já fui chamado umas 8, 10 vezes para atendimento, não só ali na suíte 17, mas sim no Corró, que eles chamavam, que tinha mais de 300 presos. Então eu mitigava os meus dias lendo
e atendendo. Ex-governador André Puccinelli, do MDB, conversando aqui com a gente, então, no jornal CBN Campo Grande. Obrigada pela entrevista do senhor e um ótimo dia, viu? Eu fico agradecido a vocês, meninada, a gentileza das perguntas que fizeram. Eu sempre digo que tem que se perguntar tudo, porque não se esconde nada e tem que ser franco. E, através do Adilson, cumprimentar todos vocês. Mas o cumprimento maior são vocês quatro do que a Adilson, brincando assim. Eu quero agradecer a vocês, agradecer a CBN, agradecer ao Estevão, agradecer a um grande amigo que tive quando o Rames era vivo, que éramos os pupilos dele, chama-se Rosário Congro Neto, né? E agradecer à população de Mato Grosso do Sul, que me deu o orgulho, a honra de ser governador do estado. E a minha capital, a minha cidade morena, a minha filha querida, como eu chamo Campo Grande, de ter me dado o maior orgulho da minha vida. Talvez até mais orgulho do que ter governado Mato Grosso do Sul, ter sido prefeito da nossa capital, a capital dos ipês, a cidade mais bonita do Brasil. A nossa Campo Grande, a sua Campo Grande. Um abraço para você que nos escuta, um bom dia, que tenhamos um bom ano, que essa pandemia logo se encerra, graças a Deus, a vacinação. E aqui eu quero tecer um elogio ao Geraldo Rezende. Tem sido um secretário de saúde que tem feito diferença. Briguento, lutador, pertinaz, tem ido atrás das vacinas e luta para que o povo vacine. Vacinemos todos, que essa pandemia termine, que o nosso estado melhore ainda mais e que o nosso Brasil seja o melhor país do mundo, com a democracia que deve perdurar. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.